Boa noite, irmãos. Quero te cumprimentar na graça e na paz do Senhor, amém? Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 26, versículo de número 3. Quero compartilhar contigo nessa noite uma palavra de entendimento a respeito de propósitos que são concernentes à nossa vida, à nossa família, ao nosso cotidiano, aos nossos relacionamentos interpessoais, ao nosso posicionamento em relação a Deus, a tudo aquilo que Ele nos tem confiado, amém? Isaías 26, 3, diz assim a palavra de Deus: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque confia no Senhor. Amém? Eu quero te pedir que gentilmente você tome seu assento. Amém? Eu gostaria aqui de externar a minha gratidão, a minha alegria, o meu contentamento, pela forma que tanto eu como a minha esposa, queria pedir para que ela se colocasse de pé, por gentileza. A Daiane. Tá vendo, irmão, como que Deus é milagroso? Né? Prestar aqui a minha gratidão ao pastor Lauro, né? A irmã Vera, a pastora Lúcia, e também aqui o meu respeito, a minha admiração, honrar a vida do pastor Nilson Roma Kelly, que foi através dele que eu fui conectado a essa família. Amém? Querido, eu quero nessa noite pedir que você me dê a sua atenção. Eu vou procurar ser conciso, objetivo, o mais possível que eu consiga. A Bíblia fala a respeito que o homem, a mulher que confia em Deus, além dele viver e transbordar numa vida de paz, o seu caminhar, o seu desenvolvimento, a sua trajetória, a sua existencialidade, ela é firme. E quando nós aplicamos isso num contexto familiar, de uma forma heterogênea, na questão da relação dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, do marido com a esposa, da esposa com o marido, da nossa relação com os nossos pais, com a nossa família, com os nossos parentes, é necessário um alinhamento dentro de um propósito. Deus, Ele não negocia os princípios de sua palavra, que são inerentes à imutabilidade do caráter divino de Deus. Para isso, quando nós, nessa noite, somos estimulados e admoestados a olhar para o Senhor confiadamente, porque o Senhor, Ele sempre termina aquilo que Ele começou, e a sua matéria-prima é o caos. Ele tem poder de trazer à existência o que não existe. Ele continua reinando absolutamente soberano em seu governo que não tem fim. Ele nos chamou para viver uma vida abundante, uma vida no propósito. Uma vida que através da constância, da fidelidade, da perseverança, de uma vida de fé, pautada numa vida de obediência, que renuncia à sua própria vontade, porque entendeu e compreendeu que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável para a minha, para a sua, para a nossa vida. Esta pessoa que consegue manifestar, estabelecendo isso em frutos dignos de arrependimento, ela consegue compreender a totalidade da profundidade, do comprimento, da altura, da largura e da profundidade pela qual ela foi chamada por Deus. Nessa noite eu não estou ministrando para crentes, nem para pessoas que podem exercer um cargo e ter aqui uma função eclesiástica na igreja. Antes, porém, destas coisas, eu estou ministrando para homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, que são chamados de filhos amados do coração do Pai. Porque a Bíblia diz que não fomos nós que o escolhemos, antes, porém, Ele nos escolheu, para que nós possamos dar frutos e a sua palavra possa permanecer em nós. Então eu gostaria de lhe fazer algumas perguntas nessa noite. Amém? E eu gostaria
que você, por gentileza, refletisse a respeito dessas indagações e questionamentos que eu vou lhe fazer agora. Você que está aqui nessa noite, escolheu nascer? Você que está aqui nessa noite, você escolheu o dia, a hora e o local do seu nascimento? Você escolheu a época, a era em que você haveria de nascer? Você escolheu a sua fisionomia? Você escolheu qual seria o seu gênero sexual, masculino ou feminino? A sua raça? A cor de sua pele? Você que está aqui nessa noite, você escolheu qual seria a cor dos seus lindos e belos olhos? Você que está aqui nessa noite, meu querido, príncipe e princesa do Senhor, você escolheu seus pais, seus avós? Alguém pode me responder se escolheu? Você escolheu a sua família, os seus parentes, os seus irmãos? Você escolheu o número do seu próprio RG, CPF e nome? Você escolheu o número do seu passaporte, do seu ID? Você escolheu o seu próprio nome? Você escolheu os seus filhos? Você escolheu estar aqui hoje? Você te escolheu ou o Senhor te escolheu? Manifestando essa introdução de uma forma bem simples e eficaz, nós precisamos voltar a um estágio aonde, de forma quebrantada e rendida, nós como famílias, precisamos nos voltar às coisas simples e tranquilas e singelas do Evangelho, que é a comunhão, a koinonia e o relacionamento nosso com Deus, que é o que vai fazer toda a diferença na nossa vida através da presença de Deus. Para isto, portanto, eu queria convidá-lo a abrir a sua Bíblia também no livro de Eclesiastes, capítulo de número 8, versículo 5. Eu quero dar uma boa notícia para você nessa noite. Quero te dar uma boa notícia. A cada dia que passa, você tem menos tempo de vida. E a coisa mais importante na nossa vida é compreender que nós precisamos terminar a nossa vida bem do ponto de vista bíblico e do propósito, muito maior do que quando nós a iniciamos. Eclesiastes capítulo 8, versículo 5, a Bíblia diz assim: quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum, pois o coração do sábio sabe a hora e a maneira certa de agir. Portanto, há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. Outras traduções, a Bíblia diz que o sábio conhece o tempo e o modo. Ele discerne todas as coisas e ele não experimenta nenhum mal. O autor em Tiago diz o seguinte, que a sabedoria humana é terrena, animal e diabólica, mas a sabedoria que vem de Deus, essa sabedoria que vem do Pai, é a que faz a diferença de todas as coisas. Nós estamos vivendo dias onde as pessoas, na maioria, num contexto familiar, elas querem prevalecer no seu ego, na sua razão, e entre ter razão e ser feliz, é melhor ter razão do que ser feliz. A palavra felicidade não é mencionada na Bíblia.
A Bíblia menciona a bem-aventurança, ou as bem-aventuranças, que contém princípios de uma vida plena e abundante, através de uma vida de obediência, que compreende e entende, e pratica pela fé, os princípios espirituais, os valores eternos espirituais, que não são transitórios ou passageiros. E nessa noite, nesse culto, eu gostaria nessa noite que você, de forma introspectiva e reflexiva, analisasse qual é o grau de sabedoria de Deus que está dentro da sua vida e que você tem gerado através de atos de justiça e de comportamentos diários na sua vida, através das suas decisões e das suas escolhas. A Bíblia diz que o sábio, ele conhece o tempo e o modo, o jeito e a forma. Ele consegue discernir como tomar decisão. Querido, você não precisa de um guru, de um xamã, de um profeta, para que você tome decisões que já estão ministradas no seu espírito dentro da palavra. Não é necessário que um anjo desça aqui nessa noite e diga para você o que você deve ou o que você não deve fazer. Aqui não tem nenhum bobinho e nenhuma bobinha, que se eu arrancar uma nota de R$100 e falar, tá aqui meu irmão, eu vou rasgar ou você vai rasgar. Nós sabemos muito bem aonde é o calcanhar de Aquiles das nossas áreas, da nossa vida, em que nós estamos em constante necessidade de aperfeiçoamento e de desenvolvimento. Eu não sei como você está vivendo nessa noite, mas é noite de um alinhamento aonde Deus deseja, de uma forma tão sublime, aumentar, dimensionar, vivificar, ampliar a tua tenda da habitação, a visão, reavivar o dom que há na sua vida, e amplificando através do seu Espírito Santo, por esta palavra, a sabedoria que vem do alto, aquilo que Ele já tem te dado. O sábio conhece o tempo e o modo, e não experimenta nenhum mal. As pessoas hoje não têm, em sua maioria, segurança, pastor Lauro, para tomar uma decisão. A Bíblia diz que na multidão dos conselhos há sabedoria. Mas muitas vezes a pessoa, ela lhe pede um conselho, não porque ela quer ouvir um direcionamento correto dentro do princípio da palavra de Deus. Ela quer que você decida por ela, porque se ela tomar a decisão que você a instruiu para que ela tomasse, então se der errado, ela tem alguém para culpar. O sábio, ele assume a sua responsabilidade. A palavra diz em 1 Crônicas 12, 23, se você quiser abrir comigo, por favor. 1 Crônicas 12, 23. Qual é o melhor sermão que nós ouvimos? Qual é a melhor mensagem que impacta a nossa vida? É aquela que nós ouvimos e praticamos. Essa é a melhor mensagem. Como é que está seu relacionamento com a sua esposa, com o seu esposo, com seus filhos, com as suas filhas? Quem é o seu Deus? O trabalho? Você tem renunciado à primazia diária do seu tempo para estar com Deus a sós, fechando a porta do teu quarto e tendo um tempo de qualidade com Ele a sós? Querido, o que eu ministro nessa noite não é nada do que você já não saiba. Você tem sido muito bem ministrado dentro da palavra, nesse local onde você congrega. O que eu vos digo nessa noite, eu não vos digo porque não sabeis, mas eu vos digo para vos lembrar. 1 Crônicas 12, 23. Este é o número dos soldados armados para a guerra que vieram a Davi em Hebrom para lhe entregar o reino de Saul, conforme o Senhor havia dito. Nós temos uma coisa muito interessante aqui, nesse texto. Eu queria te pedir depois que, se você pudesse, você meditasse nesse texto todo na sua casa, porque eu vou resumi-lo.
A Bíblia diz que os homens das tribos de Israel e de Judá se reúnem para dar sustentação a uma transição de reinado. Davi agora será empossado como rei. Então as tribos, ou as redes, vamos contextualizar de forma contemporânea aqui, cada grupo de célula envia os seus líderes. E a Bíblia diz que Judá envia 6.800 homens com escudo e com lança. Simeão envia 7.100 homens valentes. A tribo de Levi envia 4.600 homens. A casa de Arão, 3.700. Zadok envia 22 príncipes ainda muito jovens. Da tribo de Benjamim são enviados 3.000 homens. Efraim envia 20.800 homens valentes e de renome. Homens importantes e valorosos. A tribo de Manassés envia 18.000 pessoas que foram escolhidas a dedo, nominalmente foram separadas através da sua habilidade e virtude para o cumprimento de um propósito. A tribo de Zebulon envia 50.000 homens destros para ordenar uma batalha com ânimo resoluto. Eram homens corajosos, guerreiros, que estavam dispostos, se fosse necessário, a morrer, a entregar a sua própria vida pela causa que militavam e pelo exército que serviam. Esses homens, a Bíblia diz que eles eram armados e munidos com armas e com toda a provisão de guerra. A tribo de Naftali envia 1.000 capitães e 17.000 homens armados com escudo e com lança. Os danitas, 28.600 homens, providos para a peleja. A tribo de Asser, 40.000 homens capazes para guerrear e para ir à batalha. Além do Jordão, os rubenitas e gaditas, e mais a meia tribo de Manassés, trazem toda sorte de instrumentos de guerra, trazem pães, jumentos, camelos, mulas, bois, provisões de farinha, pasta de figo, cachos de passa, de vinho, de azeite, boi, gado miúdo e abundância, porque havia alegria em Israel. Mas eu quero chamar a atenção nessa noite para você, a respeito de uma tribo que é mencionada aqui, a tribo de Issacar. Você pode repetir comigo? Tribo de Issacar. Toda essa contingência numerológica que eu falei para você, dá aproximadamente quase 390.000 homens. 390.000 homens armados, aptos, treinados, prontos para receber uma ordem. Mas a Bíblia diz que apenas 3.600 homens da tribo de Issacar eram capazes de discernir o tempo e o modo. Ou seja, a direção, o governo, a liderança, o estratagema, a estratégia, o conhecimento do ponto fraco, do ponto forte, do exército de Israel, toda a habilidade de conhecer o estratagema em relação aos exércitos inimigos, estavam na mão de apenas 3.600 pessoas. O que nós mais precisamos no dia de hoje é discernimento de espírito e sabedoria do Pai. Porque nós estamos vivendo o tempo da apostasia, aonde de forma sofismática o inimigo tem tentado distorcer a palavra, e cada um quer seguir a Bíblia e a sua palavra dentro daquilo que ele acha. Você não foi chamado para achar nada. Eu e você fomos chamados para obedecer, e aqui é o manual, ele está muito bem descrito para o sucesso e a bem-aventurança da nossa vida. 3.600 homens. Imagina, pastor Lauro, irmã Vera, queridos aqui amados presbíteros, imagina, Campo Mourão tem aproximadamente quantas mil pessoas? 90.000. Imagine que em Campo Mourão, 90.000, vamos multiplicar aqui por quase 4, amém? Sim ou não? Praticamente 4 cidades de Campo Mourão
inteiramente armada para a guerra, soldados valorosos e valentes, só 3.600 pessoas conheciam o tempo e o modo. Eram conhecedores contemporâneos da sua época e então conseguiam discernir o tempo e o modo, aplicando a sua vida de forma prática. Você tem sido sábio? Será que eu tenho sido sábio? Como nós temos procedido a nossa vida? O Evangelho, ele celebra a vida. O pressuposto da vida é que o Senhor amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos salvar. Uma das coisas que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite, num culto de família, a respeito de discernirmos o tempo e o modo, é que o Evangelho triunfalista, ele prega a palavra a partir da necessidade da pessoa. Então você, por exemplo, vai para um canal de televisão, para um testemunho, e a pessoa diz assim: antes de eu aceitar Cristo, eu estava com muitos problemas financeiros. Hoje eu estou muito bem, eu tenho uma casa de aluguel, eu tenho isso, eu tenho aquilo. O ímpio também tem. Antes de eu aceitar Cristo, eu estava assim, assim, assado. O Evangelho está sendo pregado a partir da necessidade da pessoa e não a partir da cruz. Como eu disse aqui nessa manhã, nós que estamos aqui neste tempo, nós estamos aqui não porque queremos o favor da mão multiplicadora do Pai. Nós estamos aqui porque nós queremos a face resplandecedora do Pai para vivermos eternamente. Não existe evangelho sem arrependimento, não existe evangelho sem cruz, não existe evangelho sem novidade de vida, não existe evangelho sem negar o meu próprio eu e me submeter em amor à palavra daquele que me amou de tal maneira que enviou o seu filho para morrer por mim e por você em uma morte de cruz, pagando um preço de um derramamento de um inocente, nos dando a graça, mas que não custou de graça, custou um preço de obediência muito grande. Nessa noite, é noite de você colocar no lugar o que está fora do lugar na sua vida. Eu disse aqui ontem na ministração das mulheres, eu fiz algumas perguntas a elas, eu perguntei a elas, aqui quem é que tem um animalzinho de estimação, um cachorrinho? Algumas levantaram a mão, então eu vou fazer a mesma coisa aqui. Quem é aqui que tem em casa um cachorrinho, um animalzinho de estimação? Pode levantar a mão com sinal para mim? Quem é que tem gato? São várias pessoas. Quem é que tem tartaruga? Alguém tem tartaruga? Hamster? Peixe? Papagaio? Passarinho? Temos algumas pessoas. Legal. Eu queria te pedir, eu vou só fazer isso somente agora. Eu queria que você virasse para uma pessoa que está do seu lado. De 2 em 2, por gentileza. Por favor, eu estou te pedindo isso em nome de Jesus. Eu quero que você pergunte a ela assim: você tem algum pecadinho de estimação? Nós precisamos ministrar a palavra de Deus a partir da obra redentora do arrependimento. Arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus e Jesus Cristo, Ele voltará para buscar a sua noiva. Não é pela força e nem pela violência, é pelo Espírito de Deus. Nós precisamos entender que para sermos bons maridos, bons líderes na igreja, bons pais, antes nós só seremos estas coisas se nós formos bons filhos diante do Pai. E bom aqui eu não estou falando de perfeição, eu estou falando de uma motivação em agradar o Pai dentro da minha limitação. O evangelho triunfalista tem gerado débeis infantis e emocionais dentro da igreja. Cristãos mimimi. Pessoas que em vez de se envolverem e se comprometerem com o reino, só querem os bastidores ou os palcos da vida humana e existencial. Nós fomos chamados para servir e não para sermos servidos.
Nós precisamos, dentro desse princípio de confiar no propósito, de viver uma vida em paz, de conhecer o tempo e o modo, eu e você, nós devemos nessa noite pedir ao Senhor para que Ele aumente a nossa sabedoria. Nós precisamos aprender a pensar além daquilo que já temos. O homem é um constante aprendiz em evolução. Todos nós temos a nossa cultura. Somos pessoas diferentes, de cidades diferentes, de estados diferentes, de épocas diferentes, de gerações diferentes. Temos as nossas diferenças, mas estamos aqui na família da fé, unidos num só propósito, num só espírito, porque o Senhor é aquele que nos une para todas as coisas. Te pergunto nessa noite, o modo de vida das pessoas, elas vão se alterando, elas vão mudando. Muitas coisas hoje já se tornaram normal, que ferem o princípio bíblico. Quem sabe pensar questiona, e quem não sabe pensar acha que sabe. Nós não conhecemos a vida corretamente, eu e você não conhecemos a vida corretamente. Nós conhecemos uma parte da vida. E é necessário, dentro desse princípio de família, de entendimento, que nós deixemos as coisas do passado no passado. Você pode repetir comigo? As coisas do passado precisam ficar no passado. O Senhor diz a mim e a você através da palavra: eis que eu faço nova todas as coisas, que está saindo à luz, porventura não percebeis? Eu sou aquele que desfaço os seus pecados e as tuas transgressões, e as lanço no mar do esquecimento, e não me lembro de mim mesmo, diz o Senhor. As famílias têm se ferido, têm se machucado, têm se degladiado, porque o passado muitas vezes tem sido trazido à tona como uma moeda de afronta e acusação, para suprir uma carência emocional, uma alienação, uma ferida emocional, que só pode ser curada através do Espírito Santo. Quem julga é o Senhor. Quem acusa é o diabo, e quem convence é o Espírito Santo de Deus. O sábio, a sábia, ele é responsável por promover e pacificar a paz dentro do seu lar. O Senhor nos chamou para sermos anunciadores, portadores, mensageiros de boas novas. Agora tem gente aqui não, lá na França, que a habilidade dele é portar, transmitir, anunciar, não são boas novas. Então, como eu fiz ontem, fiz agora de manhã, nós vamos fazer de novo, em nome de Jesus. Eu falei que ia fazer só uma vez, pastor, mas não teve jeito, que eu tinha esquecido essa parte. De novo, de 2 em 2, você me ajuda que você vai embora mais cedo, amém? Vai olhar no olho desse abençoado. Se ele não olhar dentro do teu olho, é porque a mensagem já está pegando ele já. Olha no olho dele e fala assim: vamos brincar de vidinha? Você cuida da sua e eu cuido da minha? Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? O frustrado, que não compreendeu que ele é abençoado, e o que o tempo da luta é apenas um mecanismo para a glória de Deus se manifestar na vida dele, ele, para esconder na máscara da falsidade, da hipocrisia, a mediocridade da sua vida, ele tem que falar da vida dos outros. Isso não é um princípio de sabedoria. É tempo de nós falarmos muito sobre Jesus, pouco de nós mesmos e nada sobre ninguém. Então eu quero nessa noite te convidar, na sua casa e na sua família, a você zerar o relógio. Vamos colocar uma página em branco novamente, vamos reescrever a história do relacionamento familiar. O leite derramado não volta mais. Volta. Volta, irmãos. Volta, queridos irmãos.
Então por que a gente tem que ficar lambendo a ferida do passado, cutucando toda hora aquilo que já nem deveria ser mais dito ou lembrado? Eu quero nessa noite profetizar que você vai viver um tempo novo, sendo suprido no presente, sendo abençoado no dia de amanhã. E você nessa noite vai ser curado de todo o trauma, de toda a circunstância do passado, porque o Senhor já te perdoou. O homem e a mulher que é tortuoso é porque o seu caminho é cheio de culpa. Que toda a culpa que você tem carregado, pelas decisões erradas que você tomou e as oportunidades que você perdeu, sejam cravadas na cruz do Calvário nessa noite, e Ele faça nova todas as coisas na sua vida. Que Ele possa fazer de forma infinita e eficaz, poderosa, muito mais além do que você pensa e imagina, pelo poder dEle que opera na sua vida, coisas novas a partir de hoje. Que você e a sua casa sirva ao Senhor. Que você trate a sua esposa como o seu próprio corpo e ela também. Que nós possamos ter tempo para os nossos filhos e não dar coisas em vez de nós mesmos. Que nós possamos ter sabedoria nessa noite em Deus para remir a fonte e não repetir os comportamentos, as heranças geracionais que nós tivemos na ascendência da nossa família, e repetir esse comportamento na nossa geração, nos nossos filhos. Mas que nós possamos ensiná-los e vivermos dentro da palavra. As oportunidades não surgem de modo perfeito e absoluto. Nós precisamos nos adaptar ao momento e seguir em frente. Esse evangelho do infortúnio, do triunfalismo, que diz que o céu é aqui na terra, a santa inquisição moderna na qual nós estamos vivendo, porque Jesus curou 10 leprosos. Quantos voltaram para agradecer? Um foi grato. Você é grato? Você lembra do desenho da hiena? Ó dia, ó céu, ó azar, ó tá chovendo. Hoje não vou para a igreja porque está chovendo. Hoje o pastor falou muito, hoje o pastor falou pouco. E começa aquela doença da insatisfação, como eu ministrei aqui ontem. Só reclama, só murmura, azedo, amargo, cara de maracujá de gaveta, espalha a roda, chato de galocha. Ninguém aguenta ficar perto dele. Não tem uma palavra boa para dar, uma palavra para elevar. Só libera a palavra que mata, palavra que desconstrói, palavra que condena. Eu quero dizer para você que toda palavra contrária que foi liberada contra você não tem poder, porque não se pode amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Você é um abençoado, você é uma abençoada, você não é frustrado e não é frustrada. Se adapte ao momento que você está vivendo. Não está dando para comer picanha, está comendo zoião, ovo frito. Glória a Deus, aleluia, vamos comer zoião, ovo frito. Ser fiel no zoião e no ovo frito, e o tempo do contrafilé e da picanha vai voltar. Glória a Deus, aleluia. Vamos viver uma vida regrada no contentamento, pautada na gratidão e na alegria e na satisfação, não por aquilo que temos, mas pelo nosso relacionamento com Deus, como diz Carlos Marcor. Vamos nos bastar, porque a graça nos basta, primeiramente no Pai. Você concorda com isso? Amém? Mesmo que não concorde, não vai mudar porque você não concorde. Esse princípio nos leva a parecer com Cristo, a padecer pelo nome dEle. Diga, padecer pelo nome dEle. Queridos, ninguém quer padecer pelo nome de Cristo, mas hoje não. O Senhor já me deu a oportunidade de ir a alguns lugares, e das quais eu quero citar 3 aqui: Etiópia, Índia e Angola. Querido, você acha que você tem problema? Você não tem problema. Então, em vez de ficar olhando para aquilo que você não tem, seja grato por aquilo que Deus já te deu. Porque talvez Ele não te dê tudo o que você precisa, mas com certeza Ele vai suprir tudo o que você necessita para a glória do nome dEle.
Quando eu entro nesse estágio, eu compreendo que eu preciso mergulhar na profundidade da intimidade com Deus, buscando essa sabedoria. Eu começo a transformar o que é ordinário em extraordinário. A minha vida se torna uma vida relevante, cheia de frutos, uma vida prática, aonde o meu testemunho fala muito mais que as minhas próprias palavras. O filósofo Robert Solomon dizia que nós precisamos estar preparados para receber o que a nossa mente não está preparada para pensar. John Stott dizia que nós precisamos escutar o Espírito de Deus, mas também precisamos ouvir o clamor do mundo. As famílias têm vivido um tempo de relativismo, ou um tempo dogmático. Não há ponderação, não há moderação, é ao extremo, ao extremismo. O relativismo vale tudo. E no dogmatismo, tudo é pecado, não pode nada. Não há equilíbrio, não há moderação, não há ponderamento. Pessoas que não aceitam ser questionadas e confrontadas. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Esse homem aqui é o anjo da igreja, amém ou não? Sim ou não? Você crê que Deus fala com ele? Sim ou não? Mesmo que você não concorde talvez com algumas decisões ou posturas, a última palavra aqui é de quem? Hã? Você chegou ontem, filho, acabou de chegar, já quer pegar carona na janelinha? Não é assim as coisas não. Isso aqui não é padaria, isso aqui não é mercado que você não gosta, você troca de mercado, açougue, padaria porque você não gostou. Isso aqui é a casa do Deus vivo, não é você que se adapta ao evangelho. Aliás, não é o evangelho que se adapta a mim e a você, é nós que renunciamos e nos adaptamos à palavra de Deus. Fala para o teu irmão, dá um sorriso para ele e fala assim: você não é essa Coca-Cola do deserto que você acha não, irmão. Fala assim: você não está com essa bola toda não, irmão. Fala para ele: você vai morrer um dia. A fé, dentro desse princípio de sabedoria, as famílias que estão aqui nessa noite têm seus problemas, sim ou não? Ah, aleluia, tem seus problemas ou não? Que lindo, né, irmão? Bonitão, bonitona. Vocês são um casal exemplo, modelo, chegaram aqui na igreja, vieram de mão dada, que lindo. Mas vocês dormem em cama separada já faz muito tempo. A vida de vocês é uma vida de aparência. E aí vocês usam o ministério para compensar o fracasso que há dentro do relacionamento familiar de vocês. E aí, por não estarem bem, não frutificarem em casa, quando coloca a mão em alguma coisa que também não é concernente ao que não deveria, acaba atrapalhando em vez de cooperar. Então, irmão, o negócio é o seguinte: o Senhor criou a esposa da costela, auxiliador idôneo, não é para estar em cima e não é para estar embaixo. É claro que ela cheira a cebola, ela faz comida para você. Liga no meio do dia, fala: amor, estou com saudade. Manda uma mensagem. Esses dias eu levei um puxão de orelha da minha mulher, ela falou assim: eu quero que você me manda as carinhas. É duro mandar as carinhas, né, irmão? Já que eu estou num culto de família, 1 Pedro 3,7 diz que se o casal não estiver em concordância, as suas orações são interrompidas diante de quem? De Deus, sim ou não? Sim ou não, igreja? É uma luta para o irmão ter um momento íntimo com a esposa. O irmão chega em casa naquele momento pentecostal, estou pregando Bíblia, 1 Pedro 3,7. Ah, mas você não é o pastor da igreja. Mas tenho liberdade no Espírito Santo, por isso que eu estou aqui. Aí o marido chega naquele momento do escurinho, pentecostal. Tem criança aqui, né? Fala: amor, amor. Ela vira, dá um tapão, fala assim: hoje não, estou com dor de cabeça. No outro dia: amor, hoje não, estou com uma dor nas cadeiras. No outro dia: ah, não, eu tenho que acordar cedo. Aí pega a bendita da criança, o abençoadinho, que tem que ficar no berço, no cantinho dela, na caminha dela, e bota no meio dos dois.
Aí a vida íntima do casal se tornou especial de Roberto Carlos, é uma vez por ano. Aí vem para a igreja, não tem concordância, as bênçãos são interrompidas, aí a culpa é de quem? A culpa é do pastor, que ele não estava ungido naquele dia. Então, irmão, mulher é igual fornalense, tem que começar cedo. Acordou, tá com aquela olheira, ela perguntou, tô com olheira. Você fala, não amor, tá linda, vai profetizando, irmão, aleluia. Liga no meio do dia, fala, amor, tô com saudade. Vai chegar à noite, você vai falar assim, cadê as crianças? Ela vai falar assim, foram para casa da mamãe, a noite é só nossa. Eu quero declarar que toda frieza na sua vida com a sua esposa, da sua esposa com você, nesse assunto que eu estou falando, está sendo destituída nessa noite. Eu quero declarar que independente de quanto tempo você tem de casado, da sua idade, Deus vai renovar o amor seu pela sua esposa e da sua esposa por você. Amém? Já que eu estou pregando num culto de família, agora eu quero falar um pouquinho de filho. Você dá um celular para uma criança, ele fala assim, isso eu não quero, eu quero aquele outro. Você que está aqui, que é filho, jovenzinho, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 anos, você está morando com o papai e com a mamãe, não está? Quem é que está provendo todas as suas coisas? Quem te leva para a escola, te traz da escola, coloca a creche no seu celular? Quem é que paga a sua internet, a sua conta? É você ou seu pai? A mamãe, aleluia. Ó, esse é crente, ó, vai ser pastor esse aqui. Esse aí vai ser pastor. Vamos aplaudir o Senhor? Essa foi a melhor de hoje. Você pensa que as crianças não prestam atenção, gente? Que idade você tem? Que idade ele tem? 5 anos. Deus está me ensinando através da sua vida hoje, viu, querido? Aí o cidadãozinho lá, o adolescente, você entra na casa do quarto dele, tem na placa algo escrito assim, danger, perigo, não entre. Aí do pai e da mãe você entrar lá dentro, a casa cai. Uma inversão de valores. Escuta aqui, você vai ter uma autoridade de mandar, de ter uma autoridade, o dia que você estiver na tua vida, com a tua esposa, com a tua casa, com a tua família. Enquanto você estiver na casa dos seus pais, é a regra deles, não é a sua não. Inversão de valores. Filhinho, vai lavar a louça. Eu lavo louça todo dia, irmão. Que alegria. O meu filho lava a louça todo dia, que alegria. Queridos, a vida em família é a participação da responsabilidade de todos e de usufruir da bênção de direito de todos. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é maior do que ninguém. E aí está um ferindo o outro, vai sendo gato e cachorro. Não dá mais. Fala para o teu irmão, coloca no lugar o que está fora do lugar, irmão. Dentro desse princípio familiar, de sabedoria, de conhecimento, do tempo e do modo, eu quero te estimular a entender nessa noite que você tem seus pontos fracos e seus pontos fortes, sim ou não? Sim ou não? Mas a Bíblia diz que diga ao fraco, eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza, aleluia. Para mim concluir a mensagem, o conhecimento é o ato de perceber ou compreender por meio da razão e da experiência uma determinada circunstância. O entendimento é a faculdade de avaliar, objetivar, observar, julgar e dar uma opinião concreta e madura a respeito daquele assunto. E a inteligência é a capacidade de compreender, resolver conflitos e problemas, se adaptando e encontrando uma saída para cada situação. Para cada problema e tempo da sua vida, Deus está te preparando para algo ainda maior e melhor. Então não desista da sua casa, não desista da sua família. Não desista. Elogia. Você que casou de pouquinho, né? Você casou faz pouco tempo. Eu sei que a sua esposa, às vezes, né? Quem sabe, Deus sabe, entretanto, talvez Ele sabe, com certeza sabe. Ela tá no início, né? Vocês casaram faz pouco tempo,
né? É aquele arroz Homem-Aranha, né? Que ela faz, você gruda na parede, dá até para você escalar, mas vai profetizando, vai abençoando, falando, que arroz gostoso, amor, porque depois que você casou, o melhor arroz é o dela, não é mais da sua mãe. A sua esposa não é sua mãe, e o seu pai, o seu esposo não é o seu pai. Amém? Cada um é cada um, aí fica aquela comparação. E quando briga então? O pai brigando com a esposa brigando com o filho. Aí o filho está no meio, aí um fica bravo com o outro, ele fala assim, menino, parece com o pai. O que parece com quem? Com o vizinho? É claro que parece com o pai. Ué, tá bravo, você parece a tua mãe. É claro, vai parecer com quem? Com a vizinha? É claro que parece com a mãe e com o pai. Então nós precisamos nos desarmar. O ser humano está intolerante. Sim ou não? É tempo da gente viver em paz, irmãos, em paz e melhor. Porque tudo vai dar certo. Nós somos filhos, a gente está pedindo pão. Deus não vai dar cobra para a gente está pedindo peixe, Ele não vai dar pedra. Para mim concluir a mensagem, eu quero que você, por gentileza, abra sua Bíblia em Gênesis 11, 27. Eu falei aqui nessa ministração, e eu quero estimular você a continuar confiando em Deus, vivendo uma vida de paz, porque Ele guarda o coração do homem e da mulher que é firme no seu propósito. Mas para que a gente consiga viver essa vida de perseverança, ser firme, nós temos que ter sabedoria e discernimento, compreensão. Note que eu lhe dei um exemplo de quase 400 mil pessoas, apenas 3.600 tinham sabedoria e discernimento, conseguiam compreender as coisas do alto. Agora eu falei um pouquinho sobre essa questão relacional, porque o nosso relacionamento com Deus na vertical, ele tem que, de forma muito prática, ser vivido na horizontal, em relação ao nosso próximo e ao nosso semelhante. E agora eu vou concluir a mensagem falando a respeito de um homem que foi chamado por Deus, foi separado por Deus para viver um propósito. Gênesis 11, 27. Diga comigo, o terá. Vocês não jantaram ainda, gente? Vamos lá de novo? O terá que nunca teve. Eu quero profetizar na sua vida que você não vai ser o terá que nunca teve, não. Você vai ter, conquistar, desfrutar, sem dores ainda daquilo que Deus tem te prometido. A Bíblia diz no livro de Gênesis 11, 27. Deixa eu achar aqui. 11, 27. A Bíblia diz assim, esta é a história da família de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Harã. Harã gerou Ló. Harã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia em Terá, com seu pai. Tanto Abrão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abrão era Sarai, o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Harã, pai de Milca e de Isca. Ora, Sarai era estéril e não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, seu filho Harã e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão. E juntos partiram para a terra de Ur dos Caldeus, rumo a Canaã. Mas chegaram em Harã e se estabeleceram ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. Nossa, pastor, não entendi nada. Calma que você vai entender agora. Deus havia chamado Terá para estabelecer uma manifestação sobrenatural da sua vontade. Tudo que Deus quis fazer na vida de Terá, devido à sua decisão, à sua escolha, Deus não realizou. Deus não comissionou, não cumpriu aquilo que havia sido estabelecido, porque esse homem foi negligente. Então Deus agora, quando Terá parte, morre, falece, Deus vem e aparece a quem? A Abraão.
A palavra terá significa, ou terã, significa adiar, protelar, procrastinar e demorar. Deus havia dado uma ordem, vocês estão comigo aqui, gente? Amém? Deus havia dado uma ordem para ele ir para a terra de Canaã. No meio do caminho, ele pega um atalho, um caminho, e vai para uma cidade mesopotâmia, chamada Padá Arã. E ali ele permanece. Se você for ver a história dos hebreus, você vai perceber que ele tinha um filho com o mesmo nome da cidade aonde ele parou. Ele tinha perdido esse filho. O que o senhor quer dizer com isso? Que muitas pessoas foram chamadas, muitas famílias foram chamadas para viver um propósito. Mas no meio do caminho pegaram um atalho e permaneceram, se fixaram num lugar aonde não deveriam estar. Esse homem fica naquela terra e vive mais 205 anos. Ele se fixa num lugar aonde ele não deveria estar. Esse homem procrastina, proleta, adia, demora. Quantos que estão aqui nessa noite, que já deveriam estar ministrando, se envolvendo, dando frutos, ainda estão tomando leitinho? Dá na minha boquinha um leitinho. Eu vou no culto. Esse negócio de pregar o evangelho, de fazer célula, esse negócio de se batizar. Não, para mim tá bom, eu sento ali, e pronto e tal, e popopô. Não. Procrastinação. Deixa para amanhã o que tem que ser feito hoje. Fica empurrando com a barriga. Amanhã eu faço, amanhã eu aconteço, amanhã eu mudo, amanhã eu começo a ser fiel, amanhã eu arrumo essa área, amanhã, e o amanhã nunca chega, então se torna um terá que nunca teve. Nós como família não podemos ficar procrastinando os princípios que são inerentes a uma vida de senso comum familiar. Nós precisamos nos posicionar, tanto eu como você. Esse homem prefere um atalho, um caminho, que o levava a uma planície, aonde nessa região, na Mesopotâmia, essa cidade era muito próspera. Mas ele tirou a visão, o alvo do propósito, que era Canaã. Agora Deus então levanta o seu filho para dar continuidade àquilo que Deus havia estabelecido. E eu quero declarar nessa noite como um ato profético, tudo aquilo que Deus um dia liberou sobre o seu bisavô, o seu avô, o seu pai, e que não foi cumprido por um propósito, será liberado na sua vida e na sua geração e na sua descendência. A sua família será a família bendita do Senhor. Nós seremos conhecidos como famílias benditas da terra, na terra aqui com o Senhor. Nós serviremos, nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Nós estaremos em cima e não embaixo, como cabeça e não como cauda. Eu quero que você pergunte para o teu irmão: você tem adiado o que, irmão? O que você tem procrastinado, abençoado? O que você precisa fazer que você sabe que você tem que fazer? E você diz: pastor, mas eu não tenho força para tomar essa decisão. É hora de abrir mão da nossa razão e viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Por gentileza, coloque-se de pé. Eu queria te pedir de forma gentil e cordial que você repetisse comigo: eu preciso viver uma vida de propósito. Diga: Deus guarda o coração. Você pode fazer melhor que isso. A unção que você respeita é a unção que você atrai sobre a tua vida. Então eu vou começar de novo, porque eu acho que algumas pessoas não entenderam. Nós estamos diante de um ato profético agora. Tudo no mundo espiritual é ligado e desligado pela palavra.
Jesus venceu a tentação no deserto pela palavra. O mundo foi criado pela palavra. Pode subir o grupo de louvor, por gentileza? Eu quero que você levante a sua mão direita, por favor. A Bíblia diz que na sua mão direita há uma espada. Você vai começar a profetizar agora. Levanta a sua mão, por gentileza. Levanta, por favor, em ato de humildade, de quebrantamento. Para de mexer nesse bendito celular agora, por favor. Tenha reverência na casa de Deus. Tenha reverência na casa do Pai. Está agindo assim porque não tem limite. E não adianta achar ruim comigo não. A Bíblia diz que o rebelde habita em terra estéril que não dá fruto. Mas nessa noite eu estou pregando para filhos amados do coração do Pai. Diga em nome de Jesus nessa noite, diga: Deus vai guardar a minha trajetória e o meu coração, porque a minha vida é uma vida de propósito. A minha vida é uma vida de paz. Nessa noite eu recebo sabedoria, uma centelha, uma porção nova que vem do alto sobre a minha vida nessa noite. Senhor, me ensina a ser sábio, me ensina a agir corretamente. Senhor, me ensina a tomar decisões dentro da sua palavra. Senhor, eu quero, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu não quero ser um procrastinador. Eu quero decidir, pela fé, para experimentar, viver desfrutando da tua boa, perfeita e agradável vontade. Vamos adorar? Ainda de pé? Bem-vindo ao novo tempo da sua vida. Orações, petições, súplicas, intercessões e ações de graças que estão sendo geradas pela sua vida diante de Deus, estão sendo liberadas nessa noite sobre a tua vida. Você experimentará de forma visível e notória a manifestação de um novo tempo na sua vida. Você conhece o Cronos, milionésimo, segundo, minuto, a hora, o dia, o mês, dia, noite. Existe o Kairos. Kairos é a manifestação de Deus intervindo no nosso tempo. Deus não está no Cronos e nem tampouco no Kairos. Deus está no Aion, Ele é. Essa palavra eu quero profetizar na sua vida nessa noite, declarar Romanos 4,17, sobre as famílias dessa casa. Eu quero declarar que o coração dos filhos estão convertidos aos pais, e o coração dos pais estão convertidos aos filhos. Eu quero declarar que o Senhor vai guardar a tua entrada e a tua saída, que a sua geração e a sua vida será uma geração eleita e próspera na presença do Senhor. Você não será envergonhado e não será envergonhada. Eu quero declarar cura e saúde na tua casa. Eu quero declarar em teu nome, Pai, sobre as famílias aqui nessa noite, um tempo de abundância. Que esse medo que tem te paralisado, esse medo que tem te travado, ele seja nessa noite despedaçado pela presença do Senhor, que arranca todo jugo. Que pela presença do Senhor nessa noite sobre a tua vida, num tempo de alinhamento, você receba o refrigério. Eu dou ordem de comando no reino do Espírito, para que toda síndrome do pânico, para que todo espírito de morte, de suicídio, de divisão, de contenda, de porfia, de ira, de ciúme, seja dissipado em nome de Jesus. Eu declaro remissão, redenção e restituição na sua vida no nome de Jesus. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus que você será chamado e conhecido como sacerdote do Deus Altíssimo, ministro do Senhor, que no lugar da sua vergonha você terá dupla honra.
E na terra, no tempo novo que Deus coloca para que você entre, você vai ter perpétua alegria e vai possuir o dobro. Eu dou ordem de comando para que todo espírito de tristeza, de apatia, de agonia, de letargia, de procrastinação, ele seja dissipado no nome de Jesus. Que os seus sonhos sejam avivados nessa noite, os seus dons sejam restaurados nessa noite. Que você seja um pacificador, um portador de boas novas. Que a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores, ela esteja sobre a sua vida hoje e sempre. Toda surdez, toda esclerose múltipla, todo AVC, todo infarto, todo derrame, nós proibimos nessa noite no nome de Jesus. Nós declaramos nessa noite sobre a sua vida espiritual, familiar, o seu status quo, seus relacionamentos, sua vida secular, estudantil, sua vida profissional, que as portas não serão abertas, elas já foram escancaradas na cruz do Calvário há mais de 2000 anos. E que nessa noite você vai entrar com ousadia e intrepidez na presença do Pai, e como cordeiro do trono da graça, você vai tomar posse da herança, daquilo que é direito seu, no nome de Jesus.